Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de um ator de cinema, um ícone, um criador de um gênero que nos deixou há 50 anos. Eu tô falando de Bruce Lee. Sim, eu vou falar de um filme sobre ele, de alguns filmes e curiosidades sobre ele, sobre a carreira dele. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem lá no Insta, tem newsletter também, o link tá sempre na descrição do vídeo. E é isso. Bruce Lee, eu sei, é um tema diferente, né? Pois é, porque ontem eu tava assistindo TV, assisti um monte de filmes que iam passando na TV a cabo. E de repente passou O Jogo da Morte. E assim, fiquei perplexa, porque era um filme que tinha nos créditos o Bruce Lee e eu vi a data do filme, que era 1978. Aí eu fiquei um pouco confusa, eu falei, gozado, quando o Bruce Lee morreu mesmo? E eu fui ver a data da morte dele, era 1973. Aí fiquei intrigada com tudo isso e fui pesquisar um pouco mais. Descubro que o Bruce Lee fez algumas filmagens para esse filme, O Jogo da Morte. Acabou interrompendo isso para fazer um outro filme. E aí, nesse meio tempo, ele acaba morrendo. Ele teve um mal súbito, ele entrou em coma e logo morreu. Com 32 anos, acho que ele não tinha nem completado 33 anos. Ele que nasceu em 1940, morreu em 1973, muito jovem, um cara que era atlético para fazer tudo aquilo que ele fazia em cena e tudo mais. Pois é, foi isso que aconteceu. E esse ano, 2023, faz 50 anos então que aconteceu tudo isso. E aí eu fui assistir um pouco, ler um pouco sobre esse filme, sobre o Jogo da Morte, e aí comecei a assistir um pouco as cenas. Gente, que bizarro! Parece, pelo que eu li a respeito, que os autores aí do filme conseguiram, de imagens com o Bruce Lee fazendo nessas cenas prévias que ele tinha feito, conseguiram uns 11 minutos de filme. Faltava muita coisa ainda. E aí eles foram atrás de outros atores para conseguir preencher isso e conseguir fazer a história acontecer ali. Muitos recusaram, porque acharam um tanto desrespeitoso com o Bruce Lee ou algo que estivesse explorando a morte dele, então se recusaram, tanto para fazer o papel do Bruce Lee, como outros atores que faziam outros papéis no filme, se recusaram a dar sequência a isso. Eu assisti um pouco ontem, eu consegui assistir um pouco, porque eu achei muito nada a ver. E não deu, assim, fora que é um filme antigo, então você tá naquele clima anos 70, a gente já perdeu um pouco essa... A gente tá acostumado com outro tipo de filmes hoje em dia. E o que eles fizeram na história? O Bruce Lee, ele vive o papel de Billy Lowe, eu acho que é alguma coisa assim, que é um ator e que descobre aí um segredo da máfia, algo assim, eu tô supondo, tá? Eu não tenho muita certeza disso. O fato é que esses bandidos estão atrás dele e ele tá meio que peitando esses bandidos e vai contar tudo que ele sabe. Então ele tá sendo ameaçado. Ele, como o Bruce Lee, namora uma cantora que não é de origem oriental como ele e tal. Tem todo um clima parecido com a própria vida do Bruce Lee, beleza. Só que para conseguir lidar com a falta do ator que tinha morrido, eles conseguiram outros atores, acho que um outro ou dois atores, não tenho certeza, que fica o tempo todo de óculos escuros e numa cena meio escura para você não reconhecê-lo. Eu achei isso assim bizarro, show de bizarrice. Aliás, se você ficar curioso com toda essa história que eu tô contando e quiser ver esse filme, que eu não recomendo, ele tá lá na Amazon Prime. Pois é, tá
lá, disponível se você quiser assistir. E aí, ele tá num set de filmagem e os bandidos se infiltram ali e tem uma cena em que ele tá lutando e tal, mas atiram nele, era para ser algo de festim, algo cenográfico, mas é claro, um dos bandidos está lá e atira de fato nele. Então quando ele cai no colchão, assim, porque ele é atingido no voo, assim, que ele cai no colchão, ele foi baleado no rosto. E aí, ele vai pro hospital às pressas, só que ele sobrevive. Mas como ele teve uma destruição dos ossos da face significativa, ele precisa de uma cirurgia plástica de qualquer forma. Mas ali, o policial que tá lidando com ele, vê uma grande oportunidade e fala, olha, você tá correndo risco e tal, a gente vai te tirar de circulação, vamos fazer você morrer, fazer como o seu enterro e tudo mais, e você faz uma cirurgia plástica, volta diferente, e aí a gente vai ter a chance de ir atrás dos bandidos e coisas assim. Mas a gente vai fazer essa farsa da sua morte. E ele topa. Só que ninguém fica sabendo disso, nem a namorada dele, porque precisa desse segredo para que tudo funcione. E aí isso é feito. E é claro que daí ele volta com outro rosto e pronto, solucionou o problema. Eu achei assim, ao mesmo tempo, tem até um quê de interessante, mas ficou bizarro, né? Mais bizarro mesmo foi a falsificação do enterro que eles fizeram lá do ator, do Billy Lowe. Eles usaram algumas cenas do próprio enterro do Bruce Lee. Eu achei esquisitérrimo fazer isso. Achei bizarro. Não sei que palavra mais eu posso usar para isso. Como usar uma cena do enterro do Bruce Lee? Enfim. Dito tudo isso, o que eu fui fazer? Né? Além de entender essa história esquisita, fui dar uma olhada na Netflix para ver o que tinha disponível. Tem mais filmes lá dele, assim como na Amazon Prime. Na Amazon Prime tem o Voo do Dragão, A Fúria do Dragão, tem esse Jogo da Morte, e tem uma série também que é muito pouco cotada, as notas são baixas, o que deve indicar que ela não é tão boa assim. Porém, lá na Netflix tem outros filmes, mas tem um que eu já tinha assistido, que é um filme que tem uma nota 7, que é interessante, e o nome dele é Dragão, a História de Bruce Lee. Foi um filme da década de 90, se não me engano, também não é nada muito recente, e conta a história do Bruce Lee. É uma biografia feita na forma de filme, onde a gente vai conhecer um pouco a história do Bruce Lee. Não é genial, não é aquela coisa, uau, que filme, para tudo, mas conta a história do Bruce Lee e eu acho isso interessante. Eu já tinha assistido, achei que era diferente, eu tinha esquecido o começo do filme. Ontem fui assistir de novo para fazer esse vídeo, aí eu percebi que eu já tinha assistido. A hora que avançou um pouco mais na história, eu falei, ah, tá, lembrei. E é uma história interessante para conhecer esse ator que foi um grande personagem, que criou todo um estilo de Kung Fu, que, enfim, marcou época e teve esse final trágico aos 32 anos. E é estranho falar tudo isso, porque, veja, naquele filme, O Jogo da Morte, é uma arma que deveria estar descarregada, né? Apesar que é o bandido que faz isso, né? E acaba acertando o Billy Lowe e ele morre. Depois de um tempo, o filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, acabou sofrendo um acidente desses num set que a gente viu recentemente também acontecendo com Alec Baldwin, né? No set de filmagem onde ele estava e tudo tá sendo investigado e tudo mais. Pois é, mas não é a primeira vez que isso acontece com o Brandon Lee. Há 30 anos atrás, também mais um marco. Isso foi em 93 que o Brandon Lee morreu acidentalmente num set de filmagem com uma arma que deveria não conter uma munição de verdade, mas continha
o ator atira no Brandon Lee, o outro ator, e mata, e ele acaba morrendo com um tiro no abdômen. Esse ator que atirou, ele nunca se recuperou disso. Tamanho trauma que ele ficou. E o Brandon Lee morre também muito jovem, como pai, numa cena muito parecida com a que foi criada no Jogo da Morte. É mais uma questão. A família Lee tem toda essa carga forte com essas mortes muito prematuras, tanto do Bruce Lee como do Brandon Lee. E, enfim, esse filme biografia disponível na Netflix é bem interessante. Como eu disse, ele não é uma obra-prima. Ele tem das cenas engraçadas. Quando você começa a ver o Kung Fu rolando, assim, a interpretação do ator que faz isso e tudo mais, eu acho meio engraçado. Porque era característica da época e tudo mais. Mas é um filme interessante, tem nota 7, vale a pena para você conhecer essa história tão peculiar e tão curta, tão breve, tão intensa também, de quebra de paradigmas, e você entra também na seara da aceitação de um chinês nos Estados Unidos, das dificuldades disso, dessa série de paradigmas que ele teve que quebrar para poder viver a vida dele como ele queria e tudo mais. E o casamento dele com a Linda, americana, né, com esse biotipo bem americano, loira, de olhos claros, ele com o biotipo oriental, de um chinês. Apesar que ele era americano mesmo, ele nasceu nos Estados Unidos, filho de pais chineses, mas logo eles voltam para Hong Kong e lá ele vai crescer até que num determinado momento da vida ele vai para os Estados Unidos tentar ganhar a vida como professor de artes marciais e depois ele descobre esse filão do cinema. É bem interessante. E o que mais me chama a atenção foi essa bizarrice que eu descobri do Jogo da Morte, as coincidências que acabam acabam se associando também ao Brandon Lee e tudo mais. E faz 50 anos, agora em 2023, que isso aconteceu com o pai e 30 anos do que aconteceu com o filho. Então fica aqui algumas sugestões de filmes com essas curiosidades ou bizarrices e a gente se vê no próximo vídeo.